Meus irmãos e minhas irmãs da Primazia do Marajó e de outros lugares que têm nos acompanhado nessas nossas lives sobre a doutrina social da igreja aqui uma realização da Primazia do Marajó, mas que, claro, por se tratar das redes sociais, tem tido uma participação de outras pessoas aqui do Regional Norte 2, de gente lá de Itacoatiara, onde eu trabalhei antes, pessoas lá da Bahia, da minha cidade natal de Araci, né, e de outros lugares do Brasil que acabam conectadas aqui. Então, muito obrigado por essa companhia. Estamos completando hoje aí um primeiro ciclo, né? Começamos em março e hoje é dezembro, né? Já, portanto, 9 meses de experiência. Para mim foi bastante gratificante, porque me possibilitou também rever o ensinamento da doutrina social da igreja e me deu possibilidade de retomar muitos aspectos que talvez no dia a dia da missão a gente acaba passando batido, né? Então, obrigado a você que nos acompanhou, né, nesses 9 encontros, né, de março até agora, né, 10 encontros, na verdade, né? 10 encontros, né? E que fomos fazendo aí um caminho de conhecimento, né? Ou de revisão do nosso conhecimento sobre a doutrina social da igreja. E vamos começar rezando, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine, nos conduza, como a gente sempre faz, começando a nossa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. E vamos rezar o Salmo 146, que passou quase a ser o salmo, né, das nossas lives, de abertura das nossas lives, porque diz muito daquilo que a doutrina social da igreja nos pede para viver. Então, o salmo diz assim: Louve ao Senhor, ó minha alma. Louvarei ao Senhor durante a vida toda. Farei músicas ao meu Deus enquanto eu existir. Não confie nos poderosos, no homem e na mulher que não podem salvar. Quando sair o seu espírito, eles voltam ao pó e no mesmo dia seus planos se acabam. Feliz é aquele ou aquela que tem como apoio o Deus de Jacó, que espera no Senhor seu Deus. Foi ele quem fez os céus e a terra, o mar, a gente pode dizer, os rios e tudo que neles existe. Ele, o Senhor, mantém sua fidelidade para sempre. O Senhor faz justiça aos que são oprimidos, dá pão aos famintos, solta os prisioneiros, abre os olhos dos cegos. O Senhor endireita os encurvados, ama os justos, protege os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, arrasa o caminho dos ímpios e reina para sempre. Ó, o Deus de Sião vai reinar para sempre, de geração em geração. Salmo 146. Que a gente possa assumir como nossa o que o salmista rezou e nós rezamos como sendo a ação de Deus para nós, no mundo. Isso é fundamento bíblico da doutrina social da igreja, né? Salmo 146. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, completando esse caminho, a gente hoje vai dedicar uma atenção ao ensinamento social do nosso Papa atual, Papa Leão XIV, né? Que tem aí menos de um ano, né,
de magistério, mas já tem aí dois documentos importantes dentro desse conjunto de ensinamentos que começou lá com o Leão XIII, né? Lembram? Em 1891, com a, a primeira encíclica, né? Rerum Novarum, fazendo nova todas as coisas, né? E passando ali por tantos outros ensinamentos dos papas, Papa João XXIII, o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI, o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco e agora o Papa Leão. Vem completar esse ciclo, né? Quer dizer, completar, vem se acrescentar a esse ciclo de ensinamentos sobre a doutrina social da igreja. E rapidamente eu vou compartilhar aquela tela que eu sempre tenho compartilhado no início de cada uma das nossas lives, porque eu acho que é importante a gente ter sempre presente, né, sobre a necessidade da doutrina social da igreja. E eu trago aqui alguns elementos, quero trazer aqui alguns elementos da nossa memória, né? Fazer memória, né? Dessa, fazer memória, né? Lembrando desse documento, né? O Toccati, Como Agir, né? Que é uma síntese da doutrina social da Igreja, que tem o prefácio do Papa Francisco, né? É uma tradução popular da doutrina social da Igreja, que você pode ou baixar pela internet ou adquirir numa livraria católica, e é muito bom. É aqui, é esse livro aqui, ó. Não é grande, dá para a gente estudar, né, tranquilamente, né, para aprofundar o nosso conhecimento sobre a doutrina social da Igreja. E aí, nesse caminho que nós fizemos de março até agora, nós, por exemplo, fizemos lá no primeiro mês, né, um estudo, né, sobre a doutrina social da igreja na palavra de Deus, o fundamento bíblico da doutrina social da igreja. E aqui eu trago apenas esse texto de Isaías para dar um fundamento bíblico, né? Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha frente as maldades que vocês praticam, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. E aqui, ó, busquem o direito, socorram o oprimido, façam justiça ao órfão e defendam a causa da viúva. Então venham e discutiremos, né? Deus está quase que nos jogando aqui contra a parede. Ele está dizendo assim: é, nós vamos discutir só se vocês fizerem assim. Nós só vamos discutir, ou seja, nós só vamos conversar. Deus está dizendo só vai conversar conosco se a gente acolher essa orientação dele, aprender a fazer o bem, buscar o direito, socorrer o oprimido, fazer justiça ao órfão e defender a causa da viúva. Nesse versículo 17 do capítulo 1 de Isaías, nós temos aqui os principais pontos da doutrina social da igreja, que depois foi desenvolvida pelos nossos papas, desde Leão XIII até agora Leão XIV. O Amós, o profeta Amós, no capítulo 8, ele vai dar também uma grande contribuição nesse sentido, quando ele escreveu assim: Escutem aqui, exploradores do necessitado, opressores dos pobres do país. Olha só que linguagem forte, né, de denúncia, que é também uma das dimensões da doutrina social da igreja, né, a dimensão profética no aspecto da denúncia de tudo aquilo que fere a dignidade da pessoa humana, né? E aí o profeta Amós já disse isso, olha só, é, falando diretamente para quem explorava as necessidades do povo e oprimia os pobres do país, né? E ele vai dizer essa frase que é muito forte, que está no versículo 7 do capítulo 8 dele, de Amós. Deus dizendo, né? Eu não posso jamais me esquecer de tudo o que essa gente faz. Não dá para esquecer o que essa gente faz, né? Explorando as necessidades das pessoas e oprimindo os pobres do país. E aqui a gente poderia acrescentar destruindo a natureza, né?
Aí nós vimos o Congresso Nacional derrubando os vetos do presidente da República em um projeto de lei que tinha sido aprovado pela Câmara Federal, de uma regressão enorme no que diz respeito ao meio ambiente, né? E aí o presidente da República ainda colocou lá mais de 60 vetos, né? E eles derrubaram quase todos esses vetos, ou seja, deixaram a porteira aberta realmente para a boiada entrar, usando aqui uma expressão de um ex-ministro aí, que a gente nem gostaria de lembrar o nome dele aqui, que não merece, né? Quando ele disse isso numa reunião, né, presidencial, que estava na hora de aproveitar a pandemia da Covid para a boiada passar, mudar as leis que iria afrouxar essa questão eh, da exploração das terras dos povos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, das quebradeiras de coco, né, dos seringueiros e as áreas da pesca, né? Olha só, não dá para esquecer o que essa gente faz. É palavra de Deus, isso é fundamento da doutrina social da igreja também. E aqui eu vou só adiantar um aspecto aqui. A igreja, através de um documento que foi o Papa Bento XVI que publicou, chamado Compêndio da Doutrina Social da Igreja, ou seja, compêndio significa uma síntese, né? É, um agrupamento de vários pontos da doutrina social da igreja em um livro só, que vale a pena, na medida que a gente possa ter acesso a esse compêndio e aprofundar ali esse ensinamento. Não está aí nesse compêndio o ensinamento do Papa Francisco, nem agora do Papa Leão, mas até Bento XVI se encontra, né? Então, é um livro importante. E nesse livro está dito assim, que a primeira destinatária da doutrina social é a comunidade eclesial, a igreja, em todos os seus membros, porque todos os membros da igreja têm responsabilidades sociais a assumir. Então, aqui é um ponto que tem sido batido muito pelos nossos papas no ensinamento social, dizendo que o ensinamento social da igreja é para toda a igreja, não é para alguns. Não é para quem atua nas pastorais sociais ou nos organismos que cuidam dos pobres ou nas comissões pastorais que trabalham com o agricultor, com o pescador. Não, todos na igreja temos que assumir o conhecimento e a vivência prática da doutrina social da igreja, porque todos na igreja, diz aqui o documento, têm responsabilidade social. Todos na igreja temos responsabilidades sociais. E nesse mesmo documento, Compêndio da Doutrina Social da Igreja, está feita essa outra afirmativa que, para mim, diz tudo para nós que precisamos continuar aprofundando a doutrina social da igreja. Diz assim: difundir tal doutrina, essa tal aqui é a doutrina social da igreja, que estava no contexto do compêndio, está falando da doutrina social da igreja, e diz que difundir esta doutrina social da igreja constitui uma autêntica prioridade pastoral, de modo que as pessoas possam ser iluminadas e se tornem capazes de interpretar a realidade de hoje e de procurar caminhos apropriados para a ação. Portanto, difundir a doutrina social da igreja deve ser uma prioridade pastoral. E a gente sabe que, lamentavelmente, eu digo a partir da minha realidade, né? Eu fui bispo em Itacoatiara, estou sendo bispo aqui no Marajó. E a doutrina social da igreja ainda não foi lá em Itacoatiara, não está sendo ainda aqui no Marajó uma prioridade pastoral. Quase que nós ainda passamos por cima da doutrina social da igreja. E quando alguém lembra da doutrina social da igreja, ainda é mal entendido, mal compreendido. Tem gente que pergunta, mas por que é que o bispo está se ocupando todo mês
de fazer uma live sobre doutrina social da igreja, já que não tem outro assunto para ele conversar, porque a doutrina social da igreja é uma prioridade pastoral, diz a própria igreja, né? E o Papa João Paulo II, hoje santo declarado pela igreja, na encíclica que nós estudamos, né, a partir do ensinamento do Papa João Paulo II, a solicitudo Reis Socialis, a solicitude da Igreja pelas coisas sociais, o Papa João Paulo II, nesse escrito dele, ele disse que o ensino e a difusão da doutrina social da Igreja fazem parte da missão evangelizadora da Igreja. Portanto, quando uma pessoa diz assim, ah, mas não devia estar falando dessas coisas, né? Sobre preocupações com as coisas do mundo, né? Olha aqui um Papa falando, e um Papa que já foi declarado santo da Igreja, falando que ensinar e difundir a doutrina social da Igreja é parte da nossa missão evangelizadora. Então, liturgia tem que fazer isso, catequese tem que fazer isso, grupo de oração tem que fazer isso, apostolado da oração tem que fazer isso, Legião de Maria tem que fazer isso, liturgia tem que fazer isso, né? Catequese em todas as etapas tem que fazer isso. É parte da missão evangelizadora da igreja. Portanto, deixar a doutrina social da igreja de fora é deixar a nossa missão evangelizadora incompleta, manca, como eu gosto de dizer, faltando uma perna. A igreja andando de muleta, porque faltou a perna do ensino da difusão da doutrina social da igreja. Portanto, irmãs e irmãos que nos acompanham, coragem, falem da doutrina social da igreja, provoquem, conversem, cobrem, né, do seu pároco, do seu bispo, do seu coordenador ou coordenadora de pastoral, de grupo, de movimento. Epa, peraí, não pode faltar a doutrina social da igreja aqui. Eu nunca ouvi falar de doutrina social da igreja aqui nas nossas reuniões, nos nossos encontros. O que é que tá acontecendo? Aqui, graças a Deus, a paróquia de Afuá e a paróquia de Portel, Nossa Senhora da Conceição de Afuá, Nossa Senhora da Luz de Portel, na visita pastoral, me possibilitava participar dos encontros de liderança das comunidades ribeirinhas. E ali os padres, né, o padre Eliton em Afuá e o padre Frei Laércio em Portel, me deram a oportunidade de falar da doutrina social da igreja com as lideranças das comunidades ribeirinhas e foi muito bom. Mas aí teve alguém que fez um comentário numa rede social, né? A fazer, em uma outra paróquia que fez encontro de lideranças de comunidades ribeirinhas, e não entrou nada da doutrina social da igreja. Nada, absolutamente nada. Parece até que era uma paróquia que é lá com os anjos do céu, e não com o Marajó na terra. Mas uma liderança lá disse assim: isso sim é que é encontro de lideranças. Eu fiquei ainda para pesquisar, conversar com essa pessoa, não tive oportunidade ainda, porque é no município que eu não fui lá ainda depois, mas eu quero escutar essa pessoa. Por que é que disse que ali agora um encontro de lideranças que tratou de sacramento, de liturgia, de batismo, sabe, né? Isso é encontro de lideranças. E aquele outro que foi dado um espaço para falar da doutrina social da igreja, então não foi encontro de lideranças? Tratar desses assuntos não é assunto da igreja? Não faz parte da missão evangelizadora da igreja, como diz aqui o Papa João Paulo II? Então, irmãs e irmãos, é um desafio que nós temos, um desafio muito grande que nós vamos continuar apostando. E aqui, essa frase que está no Ducati, nesse documento aqui, no número 28 aqui do Ducati, né? Que o documento é feito em números para facilitar a pesquisa, né?
E aí diz assim: nem todos os que se empenham social e politicamente são cristãos. E é verdade. Tem muita gente empenhada socialmente e politicamente que não são cristãos. Isso, sem dúvida. Agora, olha o que é que o documento diz. No entanto, alguém terá dificuldade em considerar-se cristão se não se empenhar socialmente. Matou a cobra e mostrou o pau, como diz um ditado popular. Quem escreveu esse texto, aprovado pelo Papa Francisco. Se nem todos que se empenham socialmente e politicamente são cristãos, todo cristão tem que se empenhar socialmente. Não dá para ter um cristão desencarnado, banda voou, do cucurute, como nós chamamos no Nordeste, daqui dessa partezinha aqui da nossa cabeça, o cucurute, né? Para cima, como se a gente vivesse pisando nas nuvens, né? A gente vive pisando na terra. A gente vive respirando ar, a gente vive dependendo do sol e da chuva, a gente vive encontrando pessoas, a gente vive precisando nos alimentar. Portanto, não tem cristão que não possa se preocupar socialmente, diz o documento, essa versão popular da doutrina social da igreja. Então, vamos entrar agora no assunto do dia, né? Porque eu não quero tomar muita coisa, né? E o Papa Francisco, aqui, para concluir a memória do Francisco, na querida Amazônia, ele vai dizer que é sumamente importante uma adequada formação dos agentes pastorais na doutrina social da Igreja, né? Olha que está falando aqui de agentes pastorais, não é dos agentes das pastorais sociais da igreja. Se toda pastoral da igreja deveria oferecer, diz o Papa Francisco, uma adequada formação sobre a doutrina social da igreja. Aqui temos um desafio tremendo, muito grande. Para mim, bispo, um desafio enorme. Para os padres, um desafio enorme. Para a vida consagrada, um desafio enorme. Para os seminários, um desafio enorme, né? Para os leigos e leigas, um desafio enorme, né? Para nossas comunidades urbanas, ribeirinhas e de estrada, um desafio enorme. Mas nós não podemos deixar de estudar a doutrina social da igreja. Por isso nasceu essa live mensal da Prelazia do Marajó para, com a dificuldade que a gente tem de reunir pessoas, tá, devido a, a, o território ser um aglomerado de ilhas, né? Nós somos um arquipélago, né? Um conjunto de ilhas que a gente dura, que a gente gasta, né? De Soure, que é a sede da Prelazia, até uma das últimas comunidades, 24 horas 24 de Belém para lá, com mais 2h30 de Soure para Belém. Se pensamos de Soure para a última das nossas paróquias, vai dar 26 horas e meia de viagem. Então, como é que a gente pode reunir gente dessas comunidades, paróquias, longe da sede, na sede da prelazia, para a gente fazer presencialmente um estudo da doutrina social da igreja? Aí foi que alguém disse: vamos fazer virtualmente. Vamos aproveitar o que a inteligência, no seu lado bom, oferece através da internet. E foi isso que nós tentamos fazer. E depois eu quero até que vocês avaliem, vocês que acompanharam, possa deixar escrito aqui a opinião de vocês e o que é que a gente pode fazer para em 2026 a gente continuar fazendo essa formação e só que de uma forma talvez até mais qualificada do que foi esse ano, porque foi uma coisa que a gente foi fazendo, assim, aprendendo a fazer, fazendo, né? Portanto, tivemos com certeza muitas falhas, mas um desejo muito grande de oferecer essa, esse, esse tema sumamente importante, como diz o Papa Francisco, né? Que é o conhecimento, o aprofundamento da doutrina social da Igreja. Deixa eu tirar aqui a tela e voltar. A minha mão subiu aqui, se eu abaixar essa mão, foi sem querer, não querendo, que eu botei eu mesmo pedindo para eu mesmo falar.
né? Não há necessidade, né? Então vamos aqui. Vamos aqui, agradecer as pessoas que já estão aqui diretamente nos acompanhando, né? Nesse momento, né? Na nossa live, ao vivo. Valdemir Garcia, né? Ô, Valdemir, depois você diz de onde é que você está nos acompanhando. A minha irmã Edis, lá de Araci, na Bahia, mandando aí um abraço para o povo marajoara, é, acompanhando, portanto, lá de Araci. A Lúcia, acompanhando lá de Itacoatiara, no Amazonas, né? Ela que é da rede Um Grito pela Vida, da Prelazia de Itacoatiara, e a Marisele, nossa coordenadora da Pastoral da Criança, dando aqui um boa noite, Marisele. Ela que teve lá, deve estar viajando de volta de Curitiba para cá, ela foi participar do jubileu da Pastoral da Criança com mais 5 líderes da Pastoral da Criança aqui da Prelazia do Marajó. Então, um momento de graça também que aconteceu nesse final de semana passado, sábado e domingo, lá em Curitiba, sede da Pastoral da Criança, sede nacional. E lá aconteceu o jubileu da Pastoral da Criança, e graças a Deus, com a contribuição de cada líder que fez todo esforço, fizeram bingo, rifa, gastaram do seu dinheiro próprio e com a ajuda das paróquias conseguiram ir lá para Curitiba, né? O, aqui está nos acompanhando também lá da Bahia, de Pé de Serra, a nossa irmã Rizomar, né? Junto com seu esposo Edson, né? E a Tatiane, lá de Soure, da Paróquia Menino Deus, né, da Pastoral da Ecologia, também nos acompanhando. E o Valdemir Garcia diz que é do Rio Jacundá, em Bagre. Muito bem, Valdemir. Continue participando conosco aí, né? E a Maria Maia, que é lá de Melgaço, nos acompanhando. Obrigado. E vamos entrar no assunto do dia, que é a doutrina social da Igreja no ensinamento do Papa Leão XIV, né? O que é que o Papa Leão XIV tem falado, né, sobre que ensinamento nós já podemos colher, né, desse magistério do Papa Leão XIV, né? E ele publicou ali no início de novembro, salvo engano, no dia 9 de novembro, a primeira exortação, né, dele, a primeira exortação apostólica, em latim, Dilex te, eu te amei, né? E o assunto, sabe qual é? O amor para com os pobres. Esse foi o assunto, é o assunto dessa exortação apostólica, é sobre ela que eu vou partilhar aqui alguns pontos com vocês, né? A gente percebe nessa exortação apostólica do Papa Leão XIV que há uma perfeita sintonia e uma continuidade entre o ensinamento do Papa Francisco e o ensinamento do Papa Leão XIV, né? E, inclusive, o próprio Papa eh, Leão XIV, na exortação, ele vai dizer que o Papa Francisco já tinha começado a escrever, né, essa exortação apostólica sobre o cuidado da igreja pelos pobres e com os pobres, né? E ele deu continuidade, ele completou e publicou. E quando faz isso, ele está dizendo: eu assumo o pensamento do meu predecessor. Por isso que é sintonia e continuidade, né? Que a gente pode encontrar nessa exortação apostólica de Lex Te, em latim, eu te amei, em português, que é inspirado em um texto do Apocalipse, né? 3:9. Nesta exortação apostólica, o Papa Leão vai dizer assim: contemplar o amor de Cristo torna-nos suficientemente fortes para participar na sua obra de libertação, como instrumentos de difusão do seu amor. A gente contempla o amor de Cristo,
Isso nos faz participantes da obra de libertação que Jesus veio realizar e nos faz instrumentos de difusão do amor de Cristo. Então, veja como o Papa Leão XIV vai costurando, né, o nosso caminho cristão a partir da contemplação do amor de Cristo, mas que nos impulsiona, que nos torna, que nos faz instrumentos do amor de Cristo. Não é uma contemplação do amor de Cristo estéril, não é uma contemplação eu e Cristo, Cristo e eu. É contemplar o amor de Cristo e isso nos impulsiona para nos tornar instrumentos para difundir o amor de Cristo no mundo. E aí o Papa Leão XIV, nesta exortação apostólica, vai falar assim: desde os tempos apostólicos, portanto, desde o início da igreja, tempos apostólicos são aqueles que, logo nos primeiros anos da vida da igreja, né? Desde os tempos apostólicos, a igreja viu na libertação dos oprimidos um sinal do reino de Deus. Às vezes a palavra libertação tem causado alguns mal-estares, né? Tem pessoas que demonizam a palavra libertação. Tem gente que faz de quem usa um símbolo que lembre qualquer expressão que fale de libertação, como se fosse uma coisa do fim do mundo, uma coisa contra os valores da fé. E o Papa, a liderança maior da igreja, vai dizer que desde o início da igreja, desde os tempos apostólicos, a igreja já via que, na medida que a gente colabora para a libertação dos oprimidos, ali está presente o reino de Deus. A libertação dos oprimidos é sinal da presença do reino de Deus. Não tem, portanto, como a gente dizer que se preocupar com os pobres e trabalhar para que os pobres sejam libertados de tudo aquilo que lhes causa dor, sofrimento, agonias, né? De tudo que explora as pessoas para torná-las oprimidas, que isso não é religião, não é ato religioso, não vem da fé. Vem sim. O Papa Leão XIV diz: vem sim. Tudo aquilo que contribui para a libertação dos oprimidos é sinal do reino de Deus. E ainda nessa questão da libertação dos oprimidos, em outro número, o Papa Leão XIV disse: a caridade cristã, quando encarnada, torna-se libertadora. E a missão da igreja, quando fiel ao seu Senhor, é sempre proclamar a libertação. Eu acho que eu não estou, parece, transmitindo a tela. Deixa eu parar aqui um pouquinho para que eu possa é, voltar aqui. Eu acho que a tela não foi compartilhada. Só um instantinho, vou aqui sair aqui rapidinho, voltar aqui, compartilhar. Agora, compartilhar. Deixa eu ver agora se a tela vai aparecer. Eu vinha falando sem a tela. Vamos ver. Deixa só eu. Ah, agora entrou a tela. Vamos então dar um passo adiante, né? É, o Papa Leão XIV, podemos dizer que ele se considera um Papa latino-americano, né? Por ele ter trabalhado no Peru tanto tempo como religioso agostiniano, depois como bispo, né? Ele então faz nessa exortação apostólica, ele lembra muito, né? Inclusive de santos e santas
da América Latina. Nós temos a alegria de ter lá no número 78 ele lembrar, né, do Brasil, né? Ele diz: no Brasil, Santa Dulce dos Pobres, conhecida como o Anjo Bom da Bahia, encarnou o mesmo espírito evangélico com feições brasileiras. Santa Dulce, diz o Papa, encarnou o espírito evangélico com feições brasileiras. Olha que alegria para nós, um documento da Igreja do mundo inteiro, do Papa, lembrar Santa Dulce dos Pobres, uma santa brasileira, e para nós, os baianos, baianos, né? Baiana, né? E para nós, nordestinos, porque também ela teve ligação com Sergipe, o milagre da canonização aconteceu lá no estado de Sergipe, né? Então, veja só como o Papa se sente latino-americano. E depois ele vai citar, no número 89, Santo Oscar Romero, que é um santo da América Latina, e Papa Francisco canonizou, graças a Deus. E Santa Dulce dos Pobres também foi canonizado pelo Papa Francisco, né? Eu posso até dizer que foi durante o Sínodo da Amazônia, eu tive a alegria de estar lá no dia da celebração da canonização de Santa Dulce dos Pobres. Mas ele lembra no número 89 o martírio de São Oscar Romero, né? Arcebispo de São Salvador. E ele vai dizer que o martírio de Santo Oscar Romero foi ao mesmo tempo um testemunho e uma exortação viva para a igreja. Ele, Santo Oscar Romero, sentia como próprio o drama da grande maioria dos seus fiéis, fazendo deles o centro da sua opção pastoral. Ou seja, o Papa Leão XIV lembra de Santo Oscar Romero e diz que Santo Oscar Romero fazia do drama da maioria do povo católico de El Salvador, de São Salvador, né, o centro da sua opção pastoral. Uma pessoa que hoje é santa, um homem que é santo, um bispo que é santo, declarado santo. O Papa diz: esse homem, enquanto bispo, fazia dos pobres o centro da sua opção pastoral. Isso é o ensinamento social da Igreja em Papa Leão XIV. Depois, o Papa, no número 81, vai lembrar dos movimentos populares. O Papa Francisco já tinha feito alguns encontros, né? Alguns encontros com os movimentos populares. Inclusive, a CNBB publicou esses caderninhos assim, ó, bem pequenininhos, fáceis da gente ler, sobre as mensagens do Papa Francisco nos encontros com os movimentos populares, e vale a pena a gente ler, para quem não leu ainda, e reler para quem já leu, que aqui tem muita coisa importante para a vivência da dimensão social da nossa fé também. Mas o Papa Leão disse assim, nos números 80 e 81, ele falou dos movimentos populares. E no número 81, o Papa Leão disse que estes líderes populares sabem que a solidariedade consiste também em lutar contra as causas estruturais da pobreza, a desigualdade, a falta de trabalho, falta de terra, falta de casa, a negação dos direitos sociais e laboriais ou trabalhistas, talvez a tradução fosse melhor, em vez de laboriais, que a gente não usa muito no português, embora exista, né? Mas é mais direitos sociais e direitos trabalhistas, né? Mas veja só como é que o Papa Leão XIV diz que quem atua nos movimentos populares pratica a solidariedade e essa solidariedade se encarna na luta contra as causas estruturais da pobreza. E o documento vai falar diversas vezes, não sei, mas algumas vezes, né, sobre a questão da
estrutura de pecado, da estrutura geradora de pobreza, que a gente não pode, eh, na prática, né, a gente vai ver ainda hoje aqui, da nossa dimensão social da fé, ficar apenas com a prática da caridade momentânea, assistencial. Precisa ir além, precisa mexer com as causas estruturais da pobreza. O que é que gera pobreza? E aí aquela frase que não está no documento de Leão XIV, mas que nós já conhecemos, que é atribuída a Dom Helder, né? Sobre Dom Helder, né? O servo de Deus Dom Helder, que ele disse que quando ele dava comida para as pessoas que estavam com fome, as pessoas batiam palmas para ele. Ai, que bom, o bispo Helder tá tendo piedade das pessoas com fome e está dando comida para eles. Mas quando ele, ao levar comida para quem estava com fome, interrogava por que é que essas pessoas estavam passando fome, aí, esses mesmos que batiam palmas para Dom Helder, o servo de Deus Helder Câmara, porque dava comida para quem estava com fome, ficava chamando ele de comunista, porque ele ficava preocupado com as causas estruturais da pobreza. Ele se perguntava por que é que tinha pobre, por que é que tinha gente com fome. E aí quem estava, né, no comando não gostava, porque essas perguntas são inquietantes, são provocadoras, mexem com as estruturas, né? As estruturas do pecado, as estruturas das injustiças, porque ninguém passa fome porque tem que passar fome, né? Ninguém passa fome porque gosta de passar fome. Ninguém passa fome porque escolheu passar fome. Quem passa fome foi levado a passar fome. É consequência de uma estrutura que faz com que exista pessoas que comam demais e tem pessoas que comam o mínimo ou até nem o mínimo necessário. Então, o Papa Leão XIV lembra os movimentos populares como sendo importantes e a gente precisa valorizar também, como o Papa Francisco valorizou, como o Papa Leão está valorizando aqui na nova exortação apostólica, o trabalho dos movimentos populares, né? Das ONGs, dos sindicatos, daqueles que trabalham de fato, né? Junto do povo e para defender o povo. Passando aqui adiante, no documento de Lex T, sobre o cuidado com os pobres, do número 82 ao número 89, o Papa Leão XIV faz uma boa síntese da doutrina social da Igreja. Inclusive, quem acompanhou as nossas lives e vai ler o documento, né, do Papa Leão XIV, vai perceber o caminho, né, que nós fizemos nas lives, é o caminho que o Papa Leão XIV faz na Dilex T, né? Começa lá em Leão XIII, com a Renovada, e para em Francisco, né, com a, as encíclicas sociais do Papa Francisco, né, com a Laudato Si, com a Laudato Deum, né, com a Fratelli Tutti, né, ele vai com a Evangelii Gaudium, né, vai trazendo aí. Portanto, estimulo vocês a lerem na íntegra, né, a, a exortação apostólica do Papa Leão XIV e observe que lá vai ter essa síntese, né, uma síntese muito boa para a gente compreender esse caminho, né, da doutrina social da Igreja, desde a primeira publicação oficial com o Papa Leão XIII até ele escreve, né, então ele vai falar do último Papa, que foi o Papa Francisco. E aqui vem o conteúdo central da exortação apostólica é, é, de Lex T, que é o cuidado com os pobres, a opção pelos pobres. E esse tema aparece em praticamente
toda a exortação apostólica. Hoje de manhã eu fui numa reunião aqui das pastorais sociais do Regional Norte 2 e o padre Renilson, que é o nosso coordenador de pastoral aqui do Norte 2 da CNBB, nos apresentou uma síntese da Dilex-T que ele recebeu, né, do padre João Paul, que é da campanha do setor campanhas, né, lá da CNBB. E ele nos brindou com 3 páginas de ensinamentos. E 90% do que está nessa síntese que foi distribuída hoje na reunião vai falar da opção pelos pobres. O Papa Leão XIV falando da nossa necessária, inconfundível, indemorável, nem sei se tem essa palavra, né? Ou seja, daqui uma opção que não pode demorar. A gente não pode ficar deitado eternamente em berço esplêndido, né, na igreja, deixando, não, esse negócio da opção pelos pobres, não, tem que ser agora, é urgente, né? Não dá para esperar, né? E olha o que é que o Papa Leão XIV diz logo na abertura da exortação apostólica, né? E até já citei lá em cima, mas só para reforçar, que aqui fala diretamente da opção pelos pobres. Contemplar o amor de Cristo ajuda-nos a prestar mais atenção ao sofrimento e às necessidades dos outros e torna-nos suficientemente fortes para participar na sua obra de libertação como instrumentos de difusão do seu amor. Contemplar o amor de Cristo vai fazer a gente contemplar o sofrimento e as necessidades dos outros e de nos tornar fortes para ajudar na libertação do sofrimento dessas pessoas. É o caminho da doutrina social da Igreja. Continuando a opção pelos pobres. No número 3, que todos os cristãos, todos, o Papa Francisco gostava muito de dizer, ninguém pode se excluir, ninguém de fora, nenhum pode dizer que não vai amar os pobres. Ninguém poderá dizer que não vai amar os pobres, dizia o Papa Francisco. E Leão XIII vai lembrar Francisco e dizer que todos os cristãos, e aqui a gente podia dizer todas as cristãs, possam perceber a forte ligação que existe entre o amor de Cristo e o seu chamamento a tornarmos-nos próximos dos pobres. O Papa Leão está dizendo que nenhum cristão, nenhuma cristã pode ficar de fora. Ah, eu amo muito Cristo. Belo, ótimo. Precisamos amar Cristo. Agora, aí o Papa Leão disse: não podemos esquecer que o amor a Cristo nos torna próximo dos pobres. Quem ama Cristo se torna próximo dos pobres. E quem não se torna próximo dos pobres não ama Cristo. Por mais que diga com a boca, por mais que diga com o canto que ama Cristo, mas o Papa Leão XIV está dizendo: quem não ama os pobres, quem não se aproxima dos pobres, quem não serve os pobres, não ama a Cristo. Palavra da liderança maior da Igreja atual, o Papa Leão XIV, na exortação apostólica de Lex T, né, amar, cuidar dos pobres. No número 5, ainda sobre a opção pelos pobres, o Papa Leão diz assim: o contato com quem não tem poder nem grandeza é um modo fundamental de encontro com o Senhor da história, nos pobres.
Não, desculpa. O contato com quem não tem poder nem grandeza, portanto, os pobres, é um modo fundamental de encontro com o Senhor da história. E aí, essa afirmativa muito forte do Papa Leão. Nos pobres, ele, o Senhor, ainda tem algo a nos dizer. Nos pobres, Deus ainda tem algo a nos dizer. Cristo tem ainda algo a nos dizer. É o que diz o Papa Leão XIV. Então, como é que a gente vai ser cristão católico, cristã católica? Eu, bispo, os nossos padres, os irmãos e as irmãs da vida consagrada, das novas comunidades, os leigos e leigas, os seminaristas, os diáconos permanentes, né? Como é que alguém poderá dizer, né, que ama a Cristo se não quer saber dos pobres? O que é que Cristo, Deus, o Pai, está querendo nos dizer através dos pobres que Ele coloca em nosso caminho para a gente amar e servir, né? Essa é a questão que o Papa Leão XIV nos traz. E continuando nesse mesmo caminho da opção pelos pobres, no número 8, o Papa Leão diz: ao ouvir o clamor do pobre, somos chamados a nos identificar com o coração de Deus. Porque Deus, está aí o texto do Êxodo, né? Deus diz lá: eu vi o sofrimento do povo, eu ouvi o clamor do povo, por isso eu desci para libertar o povo. Está aí nesse texto de Êxodo. Então, quando a gente também ouve o clamor do pobre, a gente está se identificando com o jeito de ser de Deus, com o coração de Deus. Jesus, manso e humilde de coração, tornai o nosso coração semelhante ao vosso. A gente repete essa jaculatória não sei quantas vezes. Mas olha o que é que o Papa Leão XIV está ajudando a gente a compreender. Se a gente quiser ter um coração semelhante ao coração de Jesus, como a gente reza na jaculatória, a gente precisa ouvir o clamor do pobre, porque Jesus ouvia o clamor do pobre, ao ponto de um dia ele estar andando, tinha lá um cego à beira do caminho, gritando por ele. As pessoas mandavam que o cego calasse a boca, não perturbasse Jesus. E Jesus interrompeu a viagem, disse: o que é que está acontecendo? Quem é que está chamando por mim? Não, é um cego ali, está perturbando. Não, vai buscar. Diga, traga ele para cá. Portanto, Jesus nos ensina a ouvir o clamor do pobre. Ainda na linha da opção pelos pobres, no número 10, o Papa Leão XIV vai dizer: o compromisso em favor dos pobres e pela erradicação das causas sociais e estruturais da pobreza, embora tenha adquirido importância nas últimas décadas, ainda continua insuficiente. O compromisso em favor dos pobres, diz o Papa Leão XIV, ainda continua insuficiente. Que digam as pastorais sociais da Igreja, que diga a Caritas, que diga a Rede Um Grito pela Vida, que diga a Comissão Pastoral da Terra, o Conselho Indigenista Missionário, o Conselho Pastoral dos Pescadores, que ainda trabalha com um grupo pequeno de pessoas. É o contrassenso a gente colocar, por exemplo, botar aqui no baixo, nas paróquias da Prelazia do Marajó, no final de semana, vamos botar aqui 5.000 pessoas, juntando as 10 paróquias, 500 em cada paróquia, creio até que dá mais, vamos botar essa média, e depois a gente encontrar a pastoral da carcerária só tendo em uma paróquia com 5 pessoas. Ainda continua insuficiente o compromisso em favor dos pobres.
o Papa Leão faz uma constatação real. A Caritas, onde tem nas nossas paróquias, trabalha com grupos de 5, 6, 7 pessoas. E só temos em 3 paróquias da Prelazia do Marajó, por exemplo, das 10. Onde estão as outras tantas pessoas que frequentam as nossas celebrações dominicais, né? Seja a Eucaristia ou a celebração da palavra com distribuição da Eucaristia. O compromisso em favor dos pobres ainda continua insuficiente, né? Isso é um alerta, um grito do Papa Leão que a gente precisa escutar. Ainda sobre a opção pelos pobres. Se não quisermos sair da corrente viva da igreja, não podemos esquecer os pobres. Olha que afirmativa dura, dura no sentido de provocadora do Papa Leão XIV. Quando a gente esquece os pobres, a gente sai da corrente viva da igreja. Aí como é que pode alguém querer ser participar da corrente viva da igreja, de ser igreja e dizer eu não quero saber de pobre. Eu me preocupo com outras coisas. Não dá, não dá. O Papa Leão está sendo aqui muito sincero, objetivo, direto, provocador. Se a gente quer continuar sendo Igreja de Jesus Cristo, não podemos esquecer dos pobres. Continuando nessa mesma reflexão sobre a opção pelos pobres, o Papa Leão vai dizer no número 16: pode-se falar também teologicamente sobre uma opção preferencial de Deus pelos pobres. Que a Bíblia mostra isso com muita clareza, né? Por isso o Papa está trazendo aqui. A opção pelos pobres não é uma invenção da igreja, já é uma prática de Deus nas Sagradas Escrituras. E quem acompanhou as nossas lives, teve uma das lives lá no início, lá em março, que a gente deu uma série de textos bíblicos que fundamentam a doutrina social da igreja. No número 21, o Papa Leão XIV, falando da opção pelos pobres, vai dizer que a igreja, se deseja ser, deixa eu pegar aqui o. Se a igreja, se deseja ser de Cristo, deve ser igreja das bem-aventuranças, igreja que dá vez aos pequeninos e caminha pobre com os pobres, lugar onde os pobres têm um espaço privilegiado. Isso é de doer o coração, né? O que o Papa Leão está dizendo. Se a gente quiser ser, né, a igreja, né? Se a gente quiser ser de Cristo, aliás, a gente deve ser uma igreja que dá vez aos pequeninos, que caminha pobre com os pobres. Uma igreja onde os pobres tenham espaço privilegiado. Tem a música de Zezinho que me acompanha, que eu sempre gosto também de dizer. Agora, na época de Natal, se canta, né? Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. E aí, uma das estrofes é: eu me inquieto quando vejo, né? Ele diz lá que ele se inquieta quando vê que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. E a gente poderia dizer que a gente se inquieta quando vê que muitas vezes os pobres, em vez de ser privilegiados, eles são jogados à margem. Quem tem dinheiro, quem tem poder econômico, aparece mais na igreja, porque doou o manto para a imagem do Círio de Nazaré. Aí tem que botar a pessoa lá em cima e botar incenso e incensar.
E aquela pobre viúva que deu R$ 5 para ajudar no Sírio, nem é lembrada. Imagina, R$ 5, quem vai fazer, vai falar a pessoa que deu R$ 5? Ah, quem deu 5.000 é que a gente vai ter que falar, porque a gente falando, ele vai dar mais 5.000 depois. Então, não é a igreja de Cristo, como o Papa Leão XIV está falando aqui. Qual é o lugar que os pobres têm na nossa igreja? Esses mega shows que vão acontecendo aí, de vez em quando, em diversos lugares, se traz um padre cantor, gasta 150, 200, 250 mil, 300 mil. Enquanto lá naquele lugar tem grupos do Ministério de Música das paróquias que cantam o ano inteiro e não recebe um guaraná, uma água mineral para usar enquanto canta. Aí tem que trazer um padre só porque sai na televisão, porque faz fama na internet. Aí tem que trazer para cantar, porque, né? E os pobres ficam onde? Uma igreja que privilegia os pobres. Ai, meu Deus. Sonho meu, sonho meu. Lalalala, sonho meu. E aí o Papa vai nos dar uma dica que eu classifiquei como preconceitos ideológicos. Aliás, o próprio Papa fala essa expressão, preconceitos ideológicos. E aí o número 14 ele diz assim: os pobres não existem por acaso, ou por um cego e amargo destino. Muito menos a pobreza é uma escolha. Eu até já disse nesse instante aqui, mas aqui é o próprio Papa que está dizendo, Papa Leão XIV. E o preconceito ideológico é porque muitas vezes a gente diz: ah, os pobres são preguiçosos. Ah, os pobres estão assim porque eles sabem. Ah, porque. E aí a nossa igreja, a liderança maior da nossa igreja, está nos ensinando que os pobres não existem por acaso. Não é um cego e amargo destino que fez um grupo de pessoas viver na pobreza, passando necessidades daquelas coisas mais essenciais, e um outro pequeniníssimo grupo viver na abundância, tendo de tudo e do melhor. Que Deus seria esse que fizesse um mundo assim? Que Deus Pai seria esse que a uns iria privilegiar com tantas coisas e a tantos ia deixar na miséria? Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus de Jesus Cristo. Não é o Deus que nós cremos. Existem os pobres, mas não eles que escolheram ser pobres. Foram empurrados para lá. Quando houve uma enchente em São Paulo aí há uns anos atrás, né, o presidente da República da época sobrevoou a cidade e depois ele deu numa entrevista: mas as pessoas vão também morar ali, num penhasco, como se as pessoas fossem morar em cima de um morro, porque escolheram morar ali, correndo riscos. Não, eles foram empurrados para lá. Quando eu estava em Itacoatiara, que tinha enchente no Rio Amazonas, que alcançava a cidade, 2 vezes eu vivi essa experiência lá junto do povo. Eu escutava gente da nossa igreja lá dizendo: também essas pessoas vão fazer as casas dele na beira do rio. Só pode dar no que está dando. Como se eles fossem fazer o barraco lá, a pequena casinha dele na beira do rio, porque eles gostavam de ficar ali fazendo ocupando um lugar
porque não, eles foram para ali porque foi o único pedaço de terra que eles conseguiram ocupar ou comprar e para ficar, para armar sua casa ali, para viver, armar sua tenda ali, para viver com a sua família. Não é uma escolha. Aí o Papa Leão XIV vem confirmar isso, carimbar isso, dizendo não é uma escolha das pessoas. O IBGE publicou agora recentemente, né, os dados sobre as favelas no Brasil. E com dados assim estarrecedores, que vale a pena a gente pesquisar depois aí no site do IBGE, na página do IBGE. Como a maioria das pessoas que vivem nas favelas do Brasil, vive sem saneamento básico, né? Vive sem ter tratamento de saúde, vive muitas vezes sem ter escola, sem ter creche para as crianças, com transporte ruim. É uma escolha? Não. Foram levados a isso. E é bom que a gente compreenda isso. Nós, os católicos, compreendamos isso. É bom que a gente compreenda isso. Para que a gente não faça um preconceito ideológico. Outra coisa que o Papa Francisco, o Papa Leão traz é essa questão do descarte e da indiferença. Olha o que é que ele diz no número 11 da, da exortação. Persiste, por vezes bem disfarçada, uma cultura que descarta os outros, tolerando com indiferença que milhões de pessoas morram à fome ou sobrevivam em condições indignas do ser humano. Ele usa o verbo persistir, continua insistindo. Uma cultura que descarta os outros. Esse preconceito que existe lá agora, muito forte, né, do sul para o nordeste e para o norte, né? Essas aberrações que às vezes, principalmente o pessoal lá, desculpa, quem é de lá e possa acompanhar essa nossa live lá de Santa Catarina, né, com preconceitos terríveis. Basta lembrar agora recentemente um episódio com o pessoal do time do Remo, que foi jogar lá em Santa Catarina com o Avaí, e uma torcedora lá do Avaí ficou insultando o pessoal que foi para torcer pelo Remo. Eu soube que essa pessoa foi demitida da empresa, porque a empresa sentiu que ali não foi uma atitude elegante, nem educada, mas assim, vai se descartando os outros, porque não são daqui, porque são lá do norte, porque são lá do nordeste, nós somos uma raça superior. O que é isso? Aí o Papa está dizendo, persiste essa cultura do descarte. E eu estou dando o exemplo de Santa Catarina, do Sul, mas isso até mesmo aqui entre nós, a cidade e o interior, quem mora na zona urbana e quem mora nas comunidades ribeirinhas, né? Há muito essa cultura do descarte, muito essa cultura da indiferença. Obrigado, Papa Leão, por nos alertar quanto a isso, né? Isso é muito importante. E o Papa Leão vai falar da justiça social. Ele vai dizer assim, falando da justiça social: este profundo senso de justiça social, leva São João Crisóstomo, séculos quarto
final do século IV, início do século V, a afirmar que não dar aos pobres é roubá-los, é defraudar a vida deles, pois a eles pertence o que possuímos. Olha que recordação o Papa Leão XIV traz na encíclica do ensinamento de São João Crisóstomo. Não dar aos pobres é roubar deles o que eles teriam de direito. Mas vamos para frente, o tempo está correndo. Ainda sobre justiça social, o Papa Leão vai dizer, no número 94, devemos empenhar-nos cada vez mais em resolver as causas estruturais da pobreza. Estruturais da pobreza. Lembra que eu falei que diversas vezes repete essa questão das causas estruturais da pobreza? Então, há um pedido do Papa Leão XIV para nós nos empenharmos para resolver essas causas estruturais da pobreza. E aí ele continua: a falta de equidade é a raiz dos males sociais. Com efeito, muitas vezes constata-se que realmente os direitos humanos não são iguais para todos. Amanhã é o Dia Nacional dos Direitos Humanos, né? E o Papa Leão XIV está aqui afirmando, citando, né, um outro pensador, mas é dele também, quando a gente cita um outro pensamento, daí está entre aspas, né, que os direitos humanos não são iguais para todos, né? E nós temos que, então, tentar equilibrar a balança. Nós, os crentes, nós, os cristãos, nós, os católicos, né, temos que fazer com que os direitos humanos sejam o mais próximo possível, direitos iguais para todos. O pobre, diz o Papa Leão XIV, é presença sacramental do Senhor. Essa é muito forte, né? E aí ele vai citar o santo fundador da ordem que ele faz parte, Santo Agostinho, e ele diz que para Agostinho, o pobre não é apenas alguém a quem se presta auxílio, mas é a presença sacramental do Senhor. Você me viu com fome e me deu de comida, me viu com sede e me deu água, me viu nu e me vestiu. Portanto, no pobre está Cristo. Por isso que o pobre é a presença sacramental do Senhor, como diz aqui o Papa Leão XIV, citando Santo Agostinho. Quando a gente vê um pobre, nós devemos ver nele Cristo. Nós devemos amar Cristo no pobre, servir a Cristo no pobre, ser solidário com Cristo no pobre. Santo Agostinho, lá, ó, no início da história da igreja, já disse isso. Por que é que no século XXI isso ainda não internalizou na gente, né? E a gente vê o pobre como um peso. Mas vamos lá, esperamos que a encíclica do Papa Leão venha a nos ajudar. Nós encerramos aqui esses elementos, tem muito mais na própria carta que vale a pena a gente ler, né? Mas nós já estamos aí indo para 20h45, portanto, 1h15 já. Deixa eu ver aqui quem é que está participando aqui conosco, né? Desde a última vez que eu falei aqui. Aí aqui tem a irmã lá, Lua Diniz, das Irmãs de Notre Dame, de Breves, dizendo que está acompanhando junto com a irmã Sandra. Obrigado, irmãs de Notre Dame. O Jorge, da CPT, lá da Prelazia de Itacoatiaras. Obrigado pela companhia.
a Heile Nayane, Heile, se você puder dizer de onde você fala, que confesso que agora não estou conseguindo lembrar, associar você a algum lugar. Também tem aqui, tem a Heile, agora tem a Keila. Keila, que é da paróquia Menino Deus de Anajás. Olha aí, Anajás nos acompanhando. O Edelson, lá de Bagre, obrigado pela companhia. A Daniele, que é a esposa do Jorge e é a atual coordenadora da Comissão Pastoral da Terra, lá da Pelazia de Itacoatiara, nos acompanhando. Obrigado aí, Daniele. E o Ellison Nascimento, né, que também nos acompanha, mas não diz aqui de onde é. Ellison, se você puder ainda dizer, antes da gente encerrar, para a gente ficar sabendo de onde vocês estão nos acompanhando, e a nossa irmã Andréia, que é daqui, ela trabalha aqui conosco na Casa da Prelazia em Belém e está também em sintonia. Obrigado, Andréia. Apesar de um dia de trabalho intenso aqui, e com o encontro do clero, que começa amanhã, né, os padres foram chegando durante o dia de hoje e ocupando aqui a Casa da Prelazia, e ela que trabalha aqui com a outra funcionária nossa, lá de Soure, que veio para ajudar, passaram o dia aí tendo um trabalhão danado, mas ainda está dando para ficar nos acompanhando aí nessa nossa live sobre a doutrina social da igreja. Gente, eu tinha até pensado, eu tinha preparado umas ideias, né, do Papa Leão XIV na mensagem dele para o Dia Mundial dos Pobres. Mas eu não vou passar, não, para não cansar vocês mais do que talvez já estejam cansados, porque a gente vai falando praticamente sozinho. É uma das coisas que eu quero no próximo ano, a gente, a partir de março, né? Vamos dar uma paradinha aí, janeiro e fevereiro, mas a partir de março a gente vai tentar continuar esse nosso caminho, que eu acho que, apesar dos pesares, deu certo. Tinha sempre um grupo mínimo que nos acompanhou. Depois, muita gente que acompanhou depois, mesmo não ao vivo, mas acompanhou as lives, a gente sempre observava lá no Facebook da Prelazia, no YouTube, que depois a nossa funcionária Andréia coloca, né? Eh, vai colocar no YouTube também. Você que não tem Facebook pode acompanhar depois, ver gravado no Facebook e no YouTube, mas o Facebook eles estão tirando, né? Depois de uma certa quantidade de dias eles retiram, e no YouTube permanece. Portanto, tem lá no YouTube vários das nossas lives. Então, sintetizando, é isso, né? A importância da doutrina social da igreja. Não posso negar, se eu disser que eu não sou, eu estaria mentindo. Eu sou um apaixonado pela doutrina social da igreja. Se eu pudesse, eu faria um mestrado, um doutorado em doutrina social da igreja, para poder entrar nas universidades católicas e poder ajudar as pessoas a pensarem, mas eu só tenho teologia, né? A teologia que a gente faz para ser padre. Eu diria que, graças a Deus, que eu não sei se eu tivesse ido fazer mestrado, doutorado, se eu não tivesse também entrado por outros caminhos, né? Deus escreve certo por linhas tortas, e eu não sei como é que a igreja achou de me colocar como bispo sem ter mestrado nem doutorado, né? Eu estou até me autodenunciando aqui. Mas todo mundo sabe, em Itacoatiara todo mundo sabia disso. Aqui agora eu estou também dizendo isso. Eu não tenho mestrado nem doutorado, eu tenho apenas teologia, né, concluída. E, mas eu fui aprendendo, né, na congregação vocacionista, devo muito à congregação vocacionista que me deu possibilidades de aprofundar a doutrina social da igreja enquanto religioso vocacionista padre, e na prática, na vivência né, do carisma vocacionista, no meio das comunidades pobres, onde nós vocacionistas trabalhamos, né?
E depois a igreja me possibilitou ser bispo, na realidade, da Amazônia, em Itacoatiara, no Amazonas primeiro, agora aqui no Marajó. E eu confesso aos senhores e às senhoras que eu me sinto cada dia mais empolgado em conhecer a doutrina social da igreja e de falar sobre isso. Eu sei que eu causo incômodos, eu sei que isso não é todo mundo que gosta, eu sei que tem gente que reclama, né? Porque eu falo demais do amor aos pobres, do cuidado com os pobres, né? Eu tenho repetido assim, igual o papagaio, né? Tudo aquilo que os papas falaram e ensinaram. A palavra de Deus fala e ensina. Não dá, não tem como separar a primeira leitura de hoje, né? Da liturgia da palavra, da missa de hoje, né? Isaías vai dizer, qual é o grito que eu preciso escutar? Consolai, consolai o meu povo. Olha, duas expressões profundamente da doutrina social da igreja, né? Quanta gente está aí para a gente consolar? Os pobres que gritam e que a gente precisa ser ouvido do pobre e voz do pobre, né? Então é isso. Eu espero que contar com vocês no próximo ano, né? É, a Daniele, lá da CPT, da Prelasia de Itapatiara, está dizendo aqui que nós não podemos considerar normais as desigualdades sociais e vamos continuar lutando por territórios livres e por uma vida digna para todos. E por falar em territórios livres, obrigado, Daniele, por ter usado essa expressão. A CNBB publicou uma nota ontem, né, dizendo-se preocupada com o retorno à pauta no Senado do marco temporal das terras dos povos indígenas, que já era uma coisa decidida. O Supremo Tribunal Federal já tinha dito que a lei do marco temporal que estavam querendo colocar era inconstitucional. Mas esse Congresso, que é o pior Congresso que nós já tivemos na história política do Brasil, o pior com letras maiúsculas assim, PIOR, tudo com letra maiúscula e talvez botando naquele formato de número 80 para ficar pior assim, bem grandão. É o pior Congresso. E a gente precisa, o ano que vem, acordar para isso, né? A gente precisa mudar o rosto daquele Congresso. Não dá para a gente ser trabalhador e trabalhadora e botar patrão no Congresso. É botar raposa para cuidar das galinhas. E hoje o nosso Congresso Nacional, Câmara Federal e Senado, nós temos 80% de gente grande, de dinheiro, poder econômico, que estão lá como deputados e senadores. E por isso, quando eles querem, eles votam o que querem e acabam com o que eles querem acabar. E agora, então, o Senado resolveu botar na pauta para votar essa semana o que a Câmara já tinha votado, o Senado tinha segurado, e agora, devido às coisas que aconteceram aí com alguns senadores, eles resolveram se vingar e botar na pauta, né? Como se os indígenas tivessem que pagar a culpa de todo mundo, que eles acham que estão errados, né? Meu Deus e meu tudo, como dizia o nosso fundador São Justino Rossolivo, né? Meu Deus e meu tudo, né? Então, acho que nós temos aí o ano que vem uma grande missão. O nosso cardeal, né, da Amazônia, o Dom Leonardo, que graças a Deus o Papa Francisco permitiu que ele ficasse mais 2 anos, além dos 75, né, na Arquidiocese de Manaus, e, consequentemente, como sendo o nosso cardeal da Amazônia. É claro que o cardeal vai continuar sendo a vida toda, mas na ativa. Ele já dizia para nós, eu estava lá na última eleição, em 2022, lá no Norte 1, e ele gostava de nos alertar de que às vezes a gente debate muito a questão da campanha para a presidência da República e o governador do estado,
E não se fala muito sobre as eleições para o Poder Legislativo, as assembleias legislativas, a Câmara Federal e o Senado Federal. E o problema, dizia ele, está muitas vezes no Poder Legislativo, como de fato se concretizou agora, né? Como de fato se concretizou agora. Então, acho que a gente precisa pensar nisso, ajudar as pessoas a pensarem nisso. A gente precisa qualificar melhor as nossas assembleias legislativas estaduais, qualificar melhor a Câmara Federal, qualificar melhor o Senado Federal. Esse ano não, o ano que vem, nós vamos eleger dois senadores. Então, a responsabilidade ainda é maior, né? Porque vão ser dois senadores ou senadoras. E aí é outro detalhe para a gente pensar o ano que vem, né? A ainda pequena presença da mulher, né, nesses espaços dos poderes constituídos eletivos, né? Tanto para governador, governadora, presidente da República, eh, senador, senadora, deputado federal, deputado estadual. O que é que a gente pode fazer? É verdade também, e aqui a gente tem que ser sincero, que é claro que não basta ser mulher. Tem mulher aí agora no atual Congresso Nacional que tem feito alguns estragos, né? E a gente sabe disso. Mas também tem mulheres eleitas bravas, né? Bravas aqui no bom sentido, né? Guerreiras também no bom sentido, lutadoras, defensoras dos direitos da população brasileira, né? Brava gente brasileira, né? Como a gente canta. Então, é isso. É, só para dizer que foi bom estar com vocês. Espero que vocês tenham, de alguma forma, se motivado, não do que eu falei, mas do que os papas falaram, né? Do que o Concílio Vaticano II falou. E por falar em Concílio Vaticano II, nós comemoramos segunda-feira, né? 60 anos do Concílio. 60 anos. Ainda quero ver se eu consigo fazer uma live esse ano sobre os 60 anos do Concílio, porque acho que merece a gente dar uma retornada, né, a, ao compêndio do Concílio Vaticano II, né, aos documentos que foram aprovados 60 anos atrás, que tanto bem já fizeram na vida e missão da igreja, mas que tem muita coisa que ainda é letra morta, né? Está no documento, mas não conseguiu ganhar vida na vida da gente, na vida da nossa igreja, né? E que é muito bom. Olha, nós daríamos um salto de qualidade eclesial se a gente conseguisse trazer o ensinamento do concílio para a missão, para a nossa atividade missionária. Que Deus nos abençoe, então. Que o Concílio Vaticano II continue nos inspirando. Que esse ensinamento dos papas, desde Leão XIII até Leão XIV, continue nos provocando, nos encorajando, nos motivando e dizendo: não vai, não vamos parar aqui, né? Não dá para parar aqui. Ô, Valdemir, esse documento você pode baixar pela internet, na página do Vaticano. Aí você vai. Ou você pode botar assim. é, docu- é, do- é, Exortação Apostólica do Papa Leão sobre o cuidado com os pobres. Você bota naquelas páginas de pesquisa assim, aí vai aparecer e você pode baixar diretamente, sem precisar comprar no seu computador, no seu celular. Agora, se você quiser ter o texto, aí teria que procurar. Vai ter que ser aqui em Belém, nesse caso, né? Ou alguém que venha a Belém procurar numa livraria católica ou lá na CNBB regional, eles têm o texto, né? Você pode aí na paróquia que você participa, você procura o pároco, procura a secretaria da paróquia e diz, olha, eu queria baixar o documento que o Papa Leão XIV escreveu sobre a doutrina social da igreja e eu não tenho como baixar pela internet.
Uma saudação também da Iranilda, nossa coordenadora de pastoral, que está nos acompanhando também. A, a Sandra, nossa irmã, a irmã de Notre Dame, lá de Breves, né, junto com a Lu. Obrigado. O Teófilo, da CPT, lá de Portel, que nos acompanha. E o Jorge Barro, da CPT, lá da Prelazia de Itacoatiara, está reafirmando a inconstitucionalidade dessa mal, né, lei chamada marco temporal, e vamos todos lutar por isso. E a Daniela, da CPT da Prelazia de Itacoatiara, está concordando comigo de que nós temos o pior Congresso Nacional, né, da história, né, do Brasil. Então, acho que precisamos qualificar esse Congresso o ano que vem. E a Sandra está dizendo aqui, Valdemir, que ela tem o documento e que pode enviar para você, viu? Olha aí, já tem um caminho aberto aí, né? Ela pode enviar em PDF para você. Aí você pudesse fazer um contato com a irmã Sandra, e a irmã Sandra, se você não tiver o contato dela, você me manda para mim, você deve ter, talvez, né? Ou pede aí alguém que tenha meu contato e a gente vai podendo passar o documento. Gente, então vamos encerrar, porque deu 9 horas, 1 hora e meia, né? E o tempo já voou. E para encerrar a oração final, como ontem foi o dia da Imaculada Conceição, eu peguei aqui no documento Evangelii Gaudium, né, do Papa Francisco, lá de 2013, quando ele começou a missão de Papa, igual agora Leão XIV começando a missão de Papa, escreveu esse aí, Ad Lex Te, né, Eu Te Amei, nosso cuidado com os pobres, né? Ele escreveu isso aqui, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. E tem um capítulo, como nós já vimos, né, na última, né, quando falamos do Papa Francisco, né, alguns números, um capítulo dedicado exatamente à evangelização, à dimensão social da evangelização, né? A dimensão social da evangelização, está aqui, ó. Mas aqui no final tem uma oração e é dirigida a Nossa Senhora, eu queria encerrar com ela. Virgem e Mãe Maria, vós que, movida pelo Espírito, acolhestes o Verbo da vida na profundidade da vossa fé humilde, totalmente entregue ao Eterno, ajudai-nos a dizer o nosso sim perante a urgência mais imperiosa do que nunca de fazer ressoar a boa nova de Jesus, de fazer ressoar a boa nova de Jesus. Vós, cheia da presença de Cristo, levastes a alegria a João o Batista, fazendo-o exultar no seio de sua mãe. Vós, estremecendo de alegria, cantastes as maravilhas do Senhor. Vós que permanecestes firme diante da cruz, com uma fé inabalável, e recebestes a jubilosa consolação da ressurreição. Reunistes os discípulos à espera do Espírito Santo, para que nascesse a igreja evangelizadora. Alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados, para levar a todos o evangelho da vida que vence a morte. Dai-nos a santa ousadia de buscar novos caminhos, para que chegue a todos o dom da beleza que não se apaga. Vós, Virgem da escuta e da contemplação, Mãe do amor, esposa das núpcias eternas, intercedei pela Igreja da qual sois o ícone puríssimo, para que ela nunca se feche nem se detenha na sua paixão por instaurar o reino. Estrela da nova evangelização, ajudai-nos a refugir com o testemunho da comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa, da justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho chegue até os confins da terra e nenhuma periferia fique privada da sua luz. Mãe do Evangelho vivente, manancial de alegria para os pequeninos, rogai por nós.
Amém. Aleluia. E assim, com a oração do Papa Francisco na Evangelii Gaudium, nós encerramos esta live e encerramos esse ano, esse caminho de formação virtual sobre a doutrina social da Igreja. Que Deus continue nos inspirando santos e bons propósitos para a vivência da nossa missão. Também aqui, já encerrando o registro, a entrada ainda de Verônica Oliveira, lá da cidade de Pé de Serra, na Bahia, que também esteve nos acompanhando. Fiquemos com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até outro dia. Obrigado pela companhia. E divulguem, façam com que outras pessoas possam acessar o YouTube da Prelazia do Marajó e ali encontrar, inclusive, as lives dos outros encontros anteriores que nós fizemos. Fiquem com Deus. Boa noite.